Olá, gente. Boa tarde. Queria dizer para vocês que eu estou ao vivo aqui na Vibe Mundial, no estúdio, né, aqui na Paulista. Dizer para vocês, para quem conhece o nosso trabalho, eu vou estar atendendo vocês pela live do Facebook e também pelo telefone, para quem quiser estar ligando para cá no segundo bloco, 0 operadora 11 3171 0221 ou 0 operadora 11 3262 4490. A gente faz esse trabalho, no primeiro bloco a gente bate um papinho, como sempre, né? E no segundo bloco eu atendo vocês. Eu tô aqui com o Jogo de Búzios. Eu peço a vocês que compartilhem a live, deem seus likes, isso é muito importante pra gente, né? Porque a gente toca outros corações, a gente mexe com outras pessoas, que às vezes a gente se vê em momentos tão difíceis, a gente precisa estar se alimentando da palavra, a palavra tem muita força, e unindo, né? Quando a gente se une, a gente fica muito mais forte. Eu costumo dizer isso. A gente precisa sempre enxergar o outro. E hoje a gente vai bater um papinho. Esse mês é o mês de prevenção ao suicídio, né? Dia 10 de setembro, né? É Setembro Amarelo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente vai bater um papinho. Eu vou entrar aqui com um salmo bíblico para a gente poder entrar no nosso programa com o pé direito, como a gente sempre faz, e depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Não fui eu quem ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1, versículo 9. Bom, esse mês é o mês de prevenção ao suicídio, né? É um tema bastante difícil de se falar, mas, gente, a gente precisa falar sobre isso, porque é muito importante que a gente toque e aborde esse assunto, porque ele também faz parte de tudo que a gente fala, ele faz parte de tudo desse universo que é espiritual. A gente precisa entender um pouco, porque aí eu pergunto a você, quem é que já não teve vontade um dia de não estar mais nesse mundo? Quem é que já não teve vontade um dia de se desligar de tudo isso, né? Muita gente sente essa, em algum momento, até mesmo pelo cansaço da vida, a gente fica frustrado, a gente fica decepcionado, a gente se vê invisível, e muitas vezes essa vontade de você não estar mais aqui, de você descansar de tudo isso, é natural. Em algum momento alguém passa por isso. Em algum momento esse desejo pode acontecer com qualquer um de nós. Então, quando a gente fala de suicídio, a gente fala de um assunto que, não sei se vocês sabem, o suicídio mata mais do que o câncer e a AIDS. A cada 40 minutos no Brasil, o suicídio leva quase 50 pessoas, né? A cada 40 minutos. E a cada 40 segundos, no mundo, o suicídio está levando uma pessoa embora. Então a gente precisa entender muitas vezes que essa vontade que a gente tem de se desligar, que essa vontade que a gente tem, muitas vezes, ela pode ser perigosa. Ela pode ser muito perigosa, porque as pessoas que sofrem com isso, a gente ouve muito dizer, isso é falta de Deus, né? Isso é falta de fé, a pessoa não tem fé, não acredita em nada. Às vezes as pessoas discriminam umas às outras, mas não conseguem olhar, né, para dentro de cada uma, a dor que a pessoa está sentindo, o porquê que a pessoa fica prostrada, sem vontade de viver, sem vontade de dar cara nesse mundo. Por que a pessoa sente que parece que tudo que ela faz contradiz com aquilo que ela acredita, com aquilo que ela tem desejo que aconteça? Então, às vezes, você está na contramão da vida e não percebe que, muitas vezes, isso necessita de cuidado. A gente precisa enxergar o outro.
E muitas vezes a gente tem essa... o Brasil é um país que muitas vezes não consegue cuidar nem dos doentes mesmo, né? A gente percebe que se for propagado como deve ser, né, uma campanha de prevenção ao suicídio, teria que ter um apoio muito forte, teria que ter um apoio muito grande, porque a depressão, ela pode matar sim, né? E não é a falta de Deus, não é falta de Deus. O que acontece com a pessoa é a apatia diante da vida, né? É uma tristeza que a pessoa tem, e é o que eu sempre digo a vocês, a cabeça muito fraca, a nossa mente fraca, ela pode trazer pensamentos perigosos, pensamentos ruins, né? Pensamentos onde você se fragiliza. A mente humana, ela é perigosa, ela pode se tornar uma arma quando não é cuidada, né? Ela é uma ferramenta perigosa e muitas vezes destrutível. A gente precisa observar os nossos pensamentos, a gente precisa tratar, porque muitas vezes, né, a falta de esperança, a medicina chama a depressão como transtorno mental, né? Acha que é alguma coisa que a pessoa tem na mente e que pode estar trazendo esse tipo de doença, que é a depressão. E muitas vezes é tratada com remédio, né? Porque você vai se acalmar, você vai se apagar um pouco, você vai ficar anestesiado com os calmantes, e isso não resolve o teu problema. Isso não vai resolver e nem solucionar a dor que você tem dentro de você. A gente, muitas vezes, precisa tomar certos cuidados na vida para que a gente não entre num vazio, né? Numa situação onde você não consegue se preencher. A gente precisa estar preenchido. Porque quando você... Por isso que a gente entra no caminho da fé. Por isso que a gente entra no caminho da crença. Que quando você acredita nas coisas, quando você tem esperança de que as coisas venham a acontecer na tua vida, você consegue se fortalecer, você consegue força para que você possa viver um dia de cada vez, para que você possa esperar e se acalmar. As pessoas, muitas vezes, elas se desesperam, né? E aí entra naquela situação onde as pessoas, muitas vezes, por serem fracas, naquele momento estarem fracas, passam a cometer certas coisas, a mutilação, né? Muitas pessoas se cortam, muitas pessoas tentam realmente se matar com remédios, e muitas pessoas se matam mesmo, porque se veem acuadas, se veem... a dor, gente, ela pode não ser só física, né? Ela é uma dor na alma. O que dói é a alma. E a gente precisa entender que quando você sai desse plano e você comete um suicídio, a sua alma vai continuar doendo. Você vai continuar levando essas dores com você. Porque a parte física morre, mas a parte espiritual, o espírito, continua vivo. E a dor é a mesma. Você vai levar essa dor junto com você. Essa tristeza, essa fadiga. Você acaba levando. Não é de Deus o suicídio. Então você também não tem direito, né, a encontrar essa luz tão fácil e tão rápido. Isso demora, existe um processo para que você possa, no plano espiritual, encontrar essa luz, acalmar teu coração. Porque quando tem muitas pessoas que cometem o suicídio hoje, e naquele mesmo momento que elas estão no segundo plano, no plano espiritual, elas se arrependem. E não tem como voltar. Porque elas percebem que não melhoraram, que não fugiram, que não conseguiram fugir do problema. O problema elas levam, né? Essa dor, ela continua. E muitas vezes machuca, muitas vezes a gente precisa entender que a espiritualidade ainda é o melhor remédio. Às vezes a gente acha que a pessoa que se suicida é a falta de Deus. Por falta de ter a fé em Deus, as pessoas se matam. E não é verdade. Muitas vezes a dor está tão forte, que no momento de desespero, aquela dor, elas não querem ficar sem a vida. Elas querem ficar sem aquela dor. Elas querem tirar aquela dor de dentro delas.
E o suicídio, muitas vezes, é como se fosse um remédio. Eu não quero mais sofrer e as pessoas acabam se matando. A gente tem que ter um pouco de noção das coisas. Porque quando a gente não tem, a gente sofre. E é muito natural esse sofrimento. É muito natural tudo isso. Porque a gente passa situações na vida, né? E é muito comum acontecer isso, da gente achar que não, a gente pensar em não estar mais aqui. A gente fica cansado de tudo isso. Então o suicídio é um caso muito sério e tem que ser levado a sério. Porque o índice de mortes é muito alto. O índice de pessoas que se matam é muito alto. E quando a gente tem uma morte dessa na família, isso tem um peso muito grande. Porque as pessoas que se matam, elas não descansam. Elas não conseguem descansar. Elas têm aí um processo para passar ainda. A gente acha que quando a gente sai desse mundo, para a morte, a gente está curado de todas as dores. Mas não estamos, não. É engano. As pessoas não podem pensar que essa é a solução. Porque não é, né? Muitas vezes você passa por essa vida sem perceber que você é importante para a vida, para Deus. Você não está aqui por acaso. Você não veio para esse mundo por acaso. Você tem a sua função, a sua missão. Você tem que continuar a sua missão. Nós estamos passando por uma purificação. E muitas vezes é doloroso mesmo. Viver é para super-heróis. Por isso que a gente busca pela fé. Por isso que a gente vive buscando pela fé. Porque pela fé é muito mais fácil você acreditar em dias melhores. Pela fé é muito mais fácil você ter grandes vitórias. Ter a paciência que você precisa. Ter a calma que você precisa para chegar onde você quer. Sabendo que você não está aqui por acaso. Sabendo que você veio para esse mundo e você tem uma função e uma missão para terminar. A gente não pode acabar com essa missão antes da hora. A gente não tem esse direito. A gente acha que tem direitos, né? Mas muitas pessoas que passaram por isso sabem, muitas vezes no plano que estão hoje, que não deviam ter feito, que não deviam ter cometido o suicídio, porque não resolveram seus problemas. Eles levaram os problemas, né? E às vezes em algum momento, a gente se cansa. Em algum momento a gente fica muito, mas muito cansado, desgastado da vida. Tem pessoas que não tiram esses pensamentos da cabeça, né? Tem pessoas que dizem, se eu não chegar onde eu preciso, eu não vou ficar nesse mundo, né? Tem pessoas que vivem frustradas, porque elas não conseguem serem vistas, serem enxergadas. As pessoas vão se apagando, gente, se apagando. E aí está o perigo, né? Nessa de você ir se apagando, percebendo que você parece que você vai adormecendo os seus sentimentos. Você não sabe o que você sente pela vida, se você sente amor, se você sente tristeza, se você sente... É uma apatia, né? Na verdade, tudo isso remete você a uma apatia. Aquela coisa que se você perguntar para a pessoa, o que você pensa, né? O que você sente hoje pela vida? A pessoa não sabe lhe dizer, porque ela não tem sentimento pela vida. Ela não tem sentimento nenhum. Ela vai perdendo tudo. Tem pessoas que não querem mais tomar banho, tem pessoas que vão se alimentando cada vez menos, tem pessoas que elas vão se deixando, né? E isso é perigoso. A depressão, ela é perigosa, ela mata. A depressão, ela pode ser perigosa. Fora as pessoas que estão doentes com câncer devido a grandes depressões, né? As dores da alma, as feridas da alma. Porque muitas vezes essas feridas que são tratadas na medicina, elas estão na alma. E as pessoas precisam entender que quando a alma da gente fica machucada, dolorida, quando a alma da gente é ferida, nós temos que correr, nós temos que buscar ajuda. Nós não podemos ficar esperando que algum milagre aconteça na nossa vida. Nós não podemos ficar esperando que alguém olhe pela sua felicidade, que alguém olhe pela sua alegria. Então está na hora de, muitas vezes,
Você olhar pelas pessoas que estão próximas a você. Você perceber a apatia. O que é apatia? A pessoa não gosta muito de falar, ela é silenciosa, ela fica quietinha. Muitas vezes ela tá ali pensativa, né? E as pessoas precisam perceber quando a pessoa não está bem. A gente precisa perceber, porque muitas vezes você pode abraçar aquela pessoa que está sofrendo. Você pode dar a mão àquela pessoa que muitas vezes, sem você perceber, ela pensa e não está mais próximo a você aí. Ela pensa e muitas vezes não querer mais viver. A gente, na espiritualidade, nós temos um dever. É um dever. É olhar pelo outro. Quem não consegue olhar o outro, enxergar o outro, não consegue estar pleno na espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela obriga você a enxergar o próximo. A espiritualidade, ela obriga você a ter uma atenção especial para aquele que está do teu lado. Você precisa enxergar se a pessoa está bem, se a pessoa está se alimentando, se a pessoa está tomando banho, se a pessoa, mesmo tomando banho ou se alimentando, essa pessoa está para baixo, depressiva. Porque em algum momento, o ser humano pensa mesmo, mas tem pessoas que esses pensamentos, eles ficam o tempo todo na mente da pessoa. O tempo todo. É como se fosse uma coisa obsessiva. A pessoa ouve que ela é imprestável, que ela não vale nada. A pessoa fica sentindo e o tempo todo com esse sentimento de baixa estima. Você não veio pro mundo pra nada. Você não vai ter força pra nada. Nada vai acontecer na tua vida. Você não adianta você tentar que não vai dar certo. As pessoas começam a absorver isso e ficam 24 horas em cima disso, de como elas vão sair dessa energia. E elas não conseguem. E elas tentam e não conseguem, porque não tem força. E nós temos que nos abraçar. Porque falar, conversar, enxergar o outro é importante. Nós somos uma semente, uma fagulha de Deus aqui. Nós temos a nossa vela acesa, a nossa chama dentro de nós. Então, quando a gente fala em suicídio, gente, a gente não fala em falta de Deus. Quando a gente fala em suicídio, nós não falamos que a pessoa não tem fé. Não é isso. Nós falamos da dor. Nós falamos daquilo que sangra. Nós falamos daquilo que toma a pessoa e ela não tem força de sair sozinha disso. A gente precisa enxergar o outro, porque muitas vezes você pode salvar uma vida. Muitas vezes você pode alimentar aquilo de positivo que a pessoa ainda tem. Fazer com que a pessoa mude essa energia. Então nós estamos num momento difícil, porque no mundo, a cada 40 segundos morre uma pessoa, se mata, né? No mundo. No Brasil, nós temos quase que 50 mortes diárias. E não se fala nisso. Então mata mais do que o câncer, mata mais do que a AIDS, mata mais do que qualquer outra doença, até mesmo as do coração, o suicídio. Onde as pessoas não têm problemas, mas carregam a dor, estão machucadas, estão sangrando. E não tem uma causa, gente. Não tem o porquê você explicar, você falar, mas por que isso acontece? Gente, acontece porque a dor é tanta, dói tanto, que a pessoa não vê uma saída. A pessoa não se vê. E muitas vezes a pessoa está desempregada, muitas vezes a pessoa, mesmo trabalhando, tem depressão, mesmo a pessoa envolvida com coisas boas, ela pode se sentir invisível. Ela pode se sentir não mais viva. Porque essa morte, quando ela chega, a pessoa, ela já está morta por dentro. Ela já morreu por dentro. É uma morte física, aonde a pessoa já não está mais viva entre nós. Porque ela vai morrendo aos poucos. Então a gente precisa entender que muitas vezes na nossa vida, nós precisamos dar uma atenção ao outro, né? Então o mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio, né? É Setembro Amarelo, dia 10 agora de setembro.
Então nós temos que falar sobre esse assunto sim. Nós temos que enxergar tudo isso sim. Porque tem muitos tabus, né? Tem muita gente que tem medo de falar. Tem muita gente que não quer falar porque acha que vai falar sobre isso e não quer falar sobre Deus, não quer falar sobre espiritualidade. Então vamos falar de ciência. Vamos falar dos transtornos, de bipolaridade, transtornos mentais. Vamos falar de situações que dói, que de qualquer forma a pessoa está machucada. E nós temos uma certa responsabilidade, porque nós temos que ajudar o outro, nós temos que apoiar. Nós não podemos acordar com a morte, o suicídio de uma pessoa próxima. A gente precisa estar antenado. Quando a pessoa começa, às vezes até em Facebook, em rede social, tem muita gente que começa a murmurar, falar que não tem vontade mais de viver, que está cansado da vida. Gente, em algum momento, algum de nós já pensou nisso? Em algum momento você já pensou em desaparecer, não querer mais estar aqui, muitas vezes não querer estar no teu lugar aí hoje? Mas nós precisamos ter força. Nós precisamos olhar pelo nosso anjo da guarda e acreditar que tudo vai mudar, porque pode mudar a qualquer momento. Nós precisamos acreditar que tudo pode acontecer com a nossa vida. Basta você estar vivo. Tudo pode mudar. A gente não pode se permitir a isso, né? Eu sempre digo, tudo depende de nós. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Nós somos responsáveis pela nossa alegria. Nós somos responsáveis pela nossa vida. E isso nós temos que buscar. Nós temos esse direito de buscar. Porque Deus, Ele está em todos nós, né? Nossos deuses, nossos orixás, nossos guardiões, o Deus Supremo, que é o Batalá, né? Oromilá, estão todos presentes na nossa vida. E nós precisamos olhar, nós precisamos enxergar tudo isso. Porque se você não vê, ninguém vai ver por você, né? Ninguém vai enxergar por você. Então tem um momento na nossa vida que a depressão ela é perigosa. A tristeza, com muita intensidade, ela pode matar. A dor, com muita intensidade, ela pode matar. Então, eu digo pra vocês, gente, é hora da gente se atentar a tudo isso. Porque não adianta fechar os olhos. Isso tudo existe e pode estar muito próximo da gente do que a gente pode imaginar. Tudo isso existe. E muitas vezes não dá sinal. A depressão pode não dar sinal. Quem se mata não vai dizer que vai se matar. Quem se mata é aquela pessoa que muitas vezes está ali sentindo aquela dor, aquele vazio, aquela dor. E uma hora você pode ter uma surpresa. Então a gente precisa entender tudo isso, né? Faz parte de tudo que a gente fala aqui. Eu queria dizer essas palavras porque muitas vezes as pessoas não gostam de falar. Quando vai comentar sobre isso, as pessoas não gostam, mas muitas pessoas já sentiram. É uma coisa que em algum momento a pessoa sente na vida. Quando a gente está nessa vida, a gente em algum momento tem vontade de sumir, desaparecer, tem vontade de dar fim a tudo, que a gente fica cansado, frustrado, esgotado. Tem alguns momentos na vida que a gente se perde, e se perde da gente mesmo. É a hora que a gente começa a entrar no perigo. E a gente precisa olhar, a gente precisa enxergar, a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa buscar, pelo menos, essa luz que está faltando na gente quando a gente perde um pouco essa luz. É isso aí. Bom, gente, queria dar meu telefone de contato para vocês. Continuo jogando, né? Cartas, búzios. Continuo lá trabalhando com o meu cigano, trabalhando com os búzios. Para quem quiser estar marcando, é 1 hora de consulta. Não precisa me dizer nada. Nessa 1 hora você vai ser orientado. Eu vou te orientar, né? O jogo vai falar com você. O orixá vai falar com você. É muito importante a gente ter uma direção na vida. É muito importante saber o que está acontecendo. O porquê que está doendo tanto na sua vida. Será que não tem alguma coisa errada? Será que você não entrou nos mistérios? Porque a vida é cercada de mistérios, né? Então, meu telefone é 0 operadora 11 984 19 50 90.
0 operadora 11 98419 5090. Anota meu telefone, porque às vezes você não está precisando agora, mas tem alguém que precisa, tem alguém que está precisando muito. E nessas horas você pode ter uma pessoa de confiança, né? Que você pode indicar. Vale a pena, gente. Vale a pena. Quem passou comigo, muita gente que já passou comigo, entendeu muita coisa que às vezes não estava conseguindo ver e nem enxergar. Então, eu espero vocês. Até a próxima quinta-feira. Agradecer o carinho do povo da live, né? Toda a atenção de vocês. Motumbá, Motumbaxé.